Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosineide Mubarak e estarei em parceria com o professor Adilson Gomes, tecendo algumas relações, algumas teias de relações no ciberespaço. Nosso tema de hoje é a sociedade e cultura digitais. Quando pensamos em sociedade e cultura digitais, nós temos o primeiro ponto aí, três grandes categorias teóricas que precisam ser aprofundadas. Primeiro, a sociedade que é planetária, globalizada, tecnológica. Uma outra categoria teórica, que é a cultura digital. E dentre elas, nós temos aí a educação digital. Nesse cenário, nesse ciberespaço, vão emergir diversos paradigmas. E vamos começar discutindo alguns paradigmas e também alguns paradoxos contemporâneos. Vamos pensar que as novas relações sociais, atuais, contemporâneas, são cybermediadas. E aí, nesse momento, há um surgimento de novos conceitos, de novos olhares, de novas epistemologias, novos conceitos. E aí vamos falar de sociabilidades, vamos falar de modelos de subjetivação, novos modelos de construção e gestão do conhecimento. E nesse momento, é indiscutível, há um surgimento de uma infinita reserva digital de informação e comunicação. Um locus oceânico, como diria Pierre Levy, de informações, uma nuvem de informações, elos de comunicações e interconexões, um horizonte sem fronteiras, troca de espaços, estamos falando do nosso ciberespaço. E aí, questionamos de que sociedade estamos falando? Que sociedade é essa? Ela é tecnológica, globalizada, planetária? E aí nós imaginamos uma sociedade que após os anos 80 passa a mergulhar em grande oceano num novo planeta informacional, potencializado pela internet, mas também pelos softwares livres, pelos games em rede, pela economia globalizada, pelas bibliotecas virtuais, pelos centros de pesquisas e pelas universidades. E aí também nós pensamos, dentro desses paradoxos contemporâneos, temáticas como grandes desafios. E aí surge uma outra categoria que a gente precisa também discutir, a educação digital. E aí surgem novos modelos pedagógicos, o surgimento de novos processos de ensinagem, novos processos de aprendizagem e avaliação. E que espaço é esse? Um ciberespaço. Quem são os internautas? Quais as contribuições das tecnologias digitais? Quem são os aprendizes, professores, tutores, conteudistas? Quem são esses sujeitos que navegam nesse outro momento, nesse outro espaço, com essa nova abordagem pedagógica? Qual o limite da criatividade? Qual o limite da conectividade? Qual é o currículo? São questões que a gente o tempo todo coloca em pauta. Porque se nós estamos em uma sociedade planetária e já colocada como uma grande aldeia global, como o McLuhan já colocava para a gente entende que nesses movimentos sociais e culturais há avanços das tecnologias digitais. E na cultura digital há novas relações com os novos saberes que são colocados e, portanto, os novos desafios, novos espaços de interações. Nesses novos espaços de interações, há uma construção e uma gestão de novos conhecimentos. Conhecimentos que são locais e globais. E aí a gente se coloca dentro desse cenário como cidadãos do mundo. E aí, claro, se nós temos vários paradigmas emergentes, nós vamos hoje tecer algumas teias e vamos dar prioridade a uma delas, um desses paradigmas colocados, que é a cybercultura. E vamos adotar aqui a autoria e os grandes referenciais de Pierre Levy. Pierre Levy nos coloca que a cybercultura é um conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Nesse cenário, nós temos as implicações técnico-sociais e as implicações culturais de um desenvolvimento de um ciberespaço. Nós estamos falando do que neste momento? Nós estamos falando dos conflitos de interesses e das lutas de poder que desenvolvem em torno do ciberespaço. Por vezes, postas pelos diferentes interesses políticos, econômicos, educacionais e até midiáticos. Quem gesta esse grande cenário oceânico da construção dos conhecimentos e das conectividades entre essas diferentes comunidades e centros de interesse? E aí a gente precisa também trazer em pauta os princípios da cybercultura. Que espaço é esse?
né? Que cultura é essa? Quais são os valores? Quem gesta a construção desse grande oceano de conhecimento, de informações e de elos de comunicação? Pierre Levy, ele traz 3 princípios chaves: a interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Se pensarmos sobre interconexão, trata-se de uma comunicação universal, uma rede de computadores conectados mundialmente. Mas é muito mais do que isso, porque para Pierre Levy, os veículos de informação não estariam mais no espaço, mas, por meio de uma espécie de reviravolta topológica, todo o espaço se tornaria um canal interativo. A cybercultura aponta para uma civilização da telepresença generalizada. Essa era a meta maior colocada por Pierre Levy, quando ele diz: a interconexão tece um universo por contato. O que ele quis dizer isso? E aí nós temos um outro aspecto que a gente poderia aqui colocar. Não esqueçam que na década de 80, McLuhan já colocava para todos nós que o meio é a mensagem. Então, por quê? Porque também é conteúdo. E se é conteúdo, a gente entende que esses canais, essas formas de comunicar, por si só dizem, como extensão da comunicação do próprio ser humano. Então, as mídias, os meios, os conteúdos colocados, por si só, devem dizer para quem e por que e como o conteúdo deve ser abordado. Mas esse tema a gente vai discutir em um outro momento, porque nunca foi tão atual essa metáfora da sociedade contemporânea, que aí McLuhan coloca para a gente como meio é a mensagem. Aí na cybercultura, já colocando o segundo princípio da cybercultura, segundo Pierre Levy, que trata-se das comunidades virtuais. Sobre a criação dessas comunidades virtuais, podemos dizer que são grupos de pessoas interligadas nas redes sociais, pelos mais variados centros de interesses, lugares e não lugares. Tá? O desenvolvimento das comunidades virtuais se apoia na interconexão. E aí vem um outro aspecto. Se eu tenho a interconexão como esse espaço mundialmente interconectado entre as pessoas, as comunidades virtuais, elas vêm o quê? A comunidade virtual, ela é construída sobre afinidade de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca. Tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das filiações institucionais. Sobre o terceiro princípio, a inteligência coletiva. É colocar em sinergia todos os saberes, as imaginações, toda a subjetividade, as energias espirituais daqueles que estão conectados no cyberespaço. E aí é interessante, porque para Levy, um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como comunidade virtual para aproximar-se do ideal do coletivo inteligente. Mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. Esses 3 princípios, interconectados, interligados, ramificam para uma cultura e uma discussão sobre cybercultura nesses diferentes espaços. E aí Pierre Levy acrescenta: não há comunidade virtual sem interconexão. Não há inteligência coletiva em grande escala sem a virtualização ou desterritorialização das comunidades no cyberespaço. A interconexão condiciona a comunidade virtual, que é uma inteligência coletiva em potencial. E aí, fiquem atentos. O que é virtual para Pierre Levy é fundamental. A gente discutiu o que é real, o que é potencial. Mas tecendo aí algumas teias sobre cyberespaço, vamos ampliar nossa teia. Se a interconexão potencializa a criação de comunidades virtuais, se as comunidades virtuais são matrizes, energias vitais, rizomas que sustentam, dão vida e tecem o universal por contato, nessa sinergia técnico-semiótica desvela-se o compartilhamento de saberes, a aprendizagem cooperativa constituindo-se a inteligência coletiva. E aqui eu me refiro que nesse oceano digital possuem diferentes dispositivos técnicos sociais, dentre eles o hipertexto, a interatividade, hipermídias, simuladores, linguagens múltiplas e os diferentes sistemas de sinais. E aí, fazendo a tessitura dessa grande teia com esses 3 princípios, nós poderíamos nos questionar se o cyberespaço surge como uma ferramenta de reorganização de comunidades virtuais e coletivos inteligentes articulados entre si.
se possui uma reserva digital de virtualidades sensoriais e informacionais, que só se atualizam na interação com seres humanos. Se potencializa centros de pessoas por contato em dimensões multiculturais e multireferenciais, estamos falando de que espaço? Então, esse espaço, ele tece um novo paradigma educacional. Que paradigma é esse? A educação digital. E aí a gente poderia também, tecendo essa rede e ampliando esse debate, nós temos um autor, Serafim Alava, que faz uma discussão sobre o tema do ciberespaço, mas trazendo uma perspectiva do técnico ao social, do social ao pedagógico. E aí, Alava traz 3 grandes características. Inovar é transformar, ensinar é comunicar, aprender é colaborar. Nós poderíamos acrescentar aqui, se inovar é transformar, então vamos acrescentar uma boa reflexão sobre a praxis pedagógica, sobre a formação de professores, as comunicações e a negociação técnico-social entre os sujeitos que nela compõem. Se ensinar é comunicar, vamos discutir a abordagem comunicacional, as teorias da ação comunicativa de Habermas, a didática e o currículo multirreferencial. Se aprender é colaborar, acrescentamos a aprendizagem colaborativa, as interações, a formação ao longo das teias, infinitas teias nesse oceano. Então estamos simplesmente falando de educação, numa perspectiva digital, mas é educação. Nesse momento, na sociedade contemporânea e planetária, a gente se debruça sobre o tema educação. Que educação é essa que estamos falando? Se pensarmos alguns fios iniciais da nossa teia dessa aula de hoje, nós podemos aqui trazer algumas proposições. Numa sociedade das tecnologias digitais, os ciberespaços são oceanos vivos de múltiplas interações, conectividade, comunidades em rede, criatividade, musicalidade e muita arte. Se o olhar científico da pesquisa em educação digital contribuirá para fazer do ciberespaço uma ferramenta a serviço das práticas coletivas e autônomas dos aprendizes. A arte do encontro no ciberespaço é promover, por meio das tecnologias digitais, o processo criativo de comunicar-se e se fazer parte das teias planetárias da multiculturalidade e, portanto, da subjetivação e da formação humana. Finalizo essa aula convidando-os a todos e todas até a próxima teia.